Ainda existe para esses casos a possibilidade de indicação de um depositário ad hoc. Que seria o depositário ad hoc? Um terceiro que seria nomeado exclusivamente para essa finalidade específica, ou seja, mas para aquela penhora ele não tem a aptidão do depósito. Ele vai ser nomeado, né, indicado e nomeado, indicado geralmente pelo exequente, e vai ser nomeado exclusivamente para aquele fim. Ainda assim, esse depositário ad hoc teria que estar condicionado a sua nomeação às condições da própria execução, ou seja, se ela comporta porque o depósito é oneroso, então automaticamente o depositário teria que receber um valor pela guarda e conservação desse bem. Assim que estiver formalizada a penhora, né, o executado deverá ser imediatamente intimado, pois a partir daquele ato ele não pode mais praticar o chamado ato de disposição com relação ao bem. Ele, ele é tirado, como já falamos anteriormente, a disponibilidade jurídica do bem. Ele não pode mais vender, doar, emprestar, fazer qualquer coisa com ele, pois esse ato é ineficaz perante ou para com o exequente. Se o executado estiver representado nos autos, é difícil, mas pode, né? A intimação faz-se através do seu advogado ou da sociedade de advogados a que este pertença, via diário eletrônico. Ao revés, o executado deverá ser intimado pessoalmente, de preferência por via postal. Há que se ressaltar ainda que, se a penhora tiver sido realizada na presença do executado, mesmo que ele se recuse a opor o seu ciente, ele será considerado intimado naquele ato. O oficial de justiça, ele tem fé pública. E, finalmente, caso o executado venha a mudar de endereço, sem comunicar ao juízo essa mudança, observado o que consta lá no parágrafo único do artigo 274 do CPC, ele será considerado intimado. O artigo 841, parágrafos 1º a 4, daqui do campo da execução, né, do CPC, abordam essa situação também. Lembramos que a intimação do executado é um requisito essencial para a conclusão ou para a efetivação do ato de constrição, tá? Como eu disse anteriormente, pois é a partir daquele momento que o devedor poderá esboçar os mecanismos previstos em lei para a impugnação do ato. Ou seja, ele pode requerer a substituição ou modificação da referida penhora. Aliás, já vamos tratar na próxima aula da modificação da penhora, né? Mas e também ele pode também exercer outros requerimentos relativos a essa modificação, até alegando que o bem não poderia ter sido penhorado, ou coisa que o valha, por se tratar de um bem de família, ou em razão da impenhorabilidade decorrente de alguma outra situação. Tratando-se de devedor casado, né, se a dívida estiver sendo executada apenas contra um dos cônjuges e a penhora vier a recair sobre bem imóvel ou direito real, o outro cônjuge deverá ser intimado para exercer, querendo, o seu direito de meação.
exceto se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Artigo 842. Essa regra, ela também vale para as uniões estáveis, né? Em especial as uniões estáveis de direito. Não que as de fato não possam exigir esse tipo de coisa, desde que a sociedade, de alguma razão, ela possa ser reconhecida. Mas a lei aqui ela fala do casamento em especial ou das uniões estáveis de direito. Uma outra abordagem que o dispositivo legal nesse capítulo ou nessa seção faz é com relação à indivisibilidade dos bens penhorados ou de bens penhorados. Essa regrinha encontra-se lá no artigo 843, parágrafos 1º e 2º do nosso Estatuto Processual. Ele estabelece as regrinhas específicas para a expropriação do chamado bem indivisível, onde existe a copropriedade e o direito do cônjuge, ambos, né, alheios à execução. E aí ele estabelece as regrinhas de preferência, como é que deve ser tratada, também estabelece as regras específicas para arrematação, valores mínimos, o direito de cada um deles com relação ao produto dessa arrematação, mas essa questão nós vamos tratar especificamente por ocasião da alienação dos bens em asta pública. A averbação da penhora e do arresto também, outro assunto muito importante. A averbação do ato de constrição dentro da execução é fundamental. Nós já vimos lá atrás que, por ocasião da propositura da execução, o exequente ele pode solicitar ao juízo que lhe forneça certidões comprovando que a execução foi admitida. E com essa certidão, ele vai aos órgãos competentes e averba, fazendo com isso o bloqueio de bens que existam em nome do devedor. Já analisamos, está no artigo 828 do CPC. Aqui ele reforça dizendo, é facultado também ao exequente, né, que faça a averbação da penhora, artigo 844, né, para que ocorra a presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Ou seja, na venda de bem imóvel ou carro, por exemplo, se eu tiver essa averbação da penhora, o terceiro não poderá alegar no futuro que de boa fé fez a aquisição, porque ele tinha conhecimento do ônus, tinha conhecimento da penhora existente e, como tal, ele já sabia que aquele ato perante ao credor era um ato ineficaz, porque a ninguém é lícito, em defesa de um direito seu, alegar o desconhecimento da lei.